Olá, um bom dia para você, um ótimo domingo, fim de semana de feriadão prolongado terminando e a gente está aqui para discutir política, para discutir o seu dia a dia. Hoje aqui no estúdio do Política Cruzada eu estou recebendo a deputada federal pelo Progressistas de Uberlândia, Ana Paula Junqueira Leão, que veio aqui falar conosco. Deputada, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo, eu que agradeço a oportunidade de estar novamente aqui no Política Cruzada com você. A deputada Ana Paula foi recentemente eleita vice-presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. É também sobre isso que eu a convidei para falar conosco, deputada, porque é uma comissão muito relevante, é um assunto muito relevante, principalmente para o nosso público aqui do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, que tem uma forte ligação com o agro. Exatamente. O que é o seu principal objetivo nessa comissão? Eu fui eleita a primeira vice-presidência da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados, né, Desenvolvimento Rural. E nunca teve, desde 1999, que a gente conseguiu fazer o levantamento, não teve mulheres ocupando esse posicionamento. É verdade. Entendeu? Então também isso é uma grande honra, uma grande alegria. E o nosso estado, para Minas, é importantíssimo, porque o nosso estado é um estado eminentemente agrícola, né? Nós somos um estado onde a agricultura tem uma relevância, o PIB do Brasil, da agricultura, supera, o nosso agro é muito forte. Então, é uma comissão de extrema importância para o nosso país e principalmente para o nosso estado. E eu tenho foco na agricultura como um todo, em commodities, em agricultura familiar, no produtor de leite. Agora, nesse momento, eu estou mais voltada para o produtor de leite, porque eu acho que a gente já cresceu muito no agro em muitas coisas, mas a gente ainda deixou para trás algumas áreas. E a produção de leite ainda é uma área que a gente deixou um pouquinho esquecida e a gente precisa cuidar dela com muito amor. Eu vi que você, inclusive, propôs um requerimento que foi aprovado por unanimidade pela comissão para se fazer uma audiência pública com a CEMIG, porque um dos grandes problemas que o produtor de leite passa, principalmente o pequeno produtor, que tem poucas condições, é com o desabastecimento de energia elétrica. Ana Paula, é inacreditável que ainda tenha tanta queda de energia assim no estado de Minas Gerais. Inadmissível. E eu fiz uma reunião, tive uma reclamação, recebi, eu sofro esse problema também lá no sul de Minas. Tive reclamação de vários produtores e falei, gente, não é possível, né? Porque o produtor, o grande produtor, o médio produtor que tem condições de comprar, de ter um gerador, ele faz aquilo ali para benefício dele próprio, mas tem o pequeno produtor que não tem condições. Isso ele perde a sua produção, se ele perder 1.000 litros de leite, ele está perdendo muita coisa, né? E não só isso, ele perde alimentação, ele perde várias coisas. O funcionário não quer mais ficar na fazenda, porque na fazenda não tem luz elétrica, não quer ficar sem televisão. Então, isso causa um transtorno muito grande. E o pior de tudo, Danilo, que o grande problema da CEMIG é a falta de manutenção nas linhas elétricas. Entendeu? A terceirização, eu acho que foi muito ruim. Todo mundo fala, mas com a terceirização é muito melhor. Não. Quando eram funcionários da CEMIG efetivos, a gente não tinha esse problema. Esse problema começou a acontecer de um tempo para cá e o interessante é que esse problema começou em uma região e essa semana eu já tive o noroeste de Minas comigo, eu já tive outras regiões do estado comigo, não só o sul e o Triângulo, com a mesma reclamação, com o mesmo problema, ou seja, então é um problema que estende pelo estado inteiro e a gente precisa resolver isso rapidamente. E não é barato, né? E aí você disse da situação desse produtor pequeno que depende da energia elétrica, porque o gerador é muito caro. Exatamente. E o custo dele, né? Porque é com combustível, né? Que Exatamente. Ele se alimenta. É muito caro. Mas, Ana Paula, o produtor de leite ele já vem padecendo há muito tempo, porque as grandes cooperativas, a vigilância sanitária, inclusive, ela tem muitas exigências e a gente entende todas elas que é para preservar a qualidade do produto que a gente consome em casa. Então, as exigências são muitas para o produto e o preço de venda lá no produtor é muito baixo. Exatamente. Nosso custo de produção é um custo de produção alto e nós vendemos muito barato, né? A gente produz em dólar e vende em real. Seria mais ou menos isso. Entendeu? Então a gente tem que melhorar isso, a gente tem que ter políticas públicas voltadas para o setor específico, porque o leite também é agro. O Brasil é o 5º produtor mundial
né, de leite. Minas é o primeiro produtor de leite nacional, é o estado que mais produz. 90% da nossa produção, 98% para ser mais exato, são pequenos produtores, pequenos e médios produtores, e a gente precisa ajudar. Então, quando a gente fala em assim, não, mas vai ajudar o produtor de leite, não. O produtor de leite, os grandes produtores são poucos, e eles se viram sozinhos, né? A gente precisa olhar é quem tem realmente necessidade de ser olhado, que é a agricultura familiar, que é o pequeno produtor de leite. E o médio. Ana Paula, a Comissão de Agricultura da Câmara está com disposição de tentar um diálogo com o governo federal no sentido de melhorar a vida do produtor, e eu lhe pergunto isso por uma razão. O setor rural, de uma forma mais, assim, vou dizer, generalista, não apoiou o presidente Lula na campanha, apoiou, então, a reeleição do ex-presidente Bolsonaro. Mas acontece que agora o governo é outro e as coisas precisam acontecer. Como é que vocês estão pensando para poder chegar nesse diálogo que o produtor precisa? Danilo, a gente vê que o governo veio com uma sede muito grande no agro, mas de ferrar mesmo, não tem outro nome. Entendeu? Então a gente está trabalhando pautas, por exemplo, você está vendo aí a questão das invasões de terra, que voltou a todo vapor. Né? Então, a gente tem trabalhado pautas nesse sentido, abrir rapidamente, já conseguimos as assinaturas da CPI do MST para a gente saber quem financia, quem paga, quem, né, carrega, quem transporta, para a gente poder saber e ter conhecimento disso, como é que funciona, isso é extremamente necessário. Temos outras pautas também para coibir, temos coisas sérias, assuntos seríssimos que estão começando a rodar. Tem o marco regulatório indígena que vai, a Rosa Weber vai colocar, então a gente já está trabalhando tudo em cima disso, entendeu? Então a comissão é uma comissão muito atuante, eu também faço parte da FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura. E abrir a Frente Parlamentar do Leite, estou te convidando e convidando a todos os produtores de leite, a nosso lançamento, a abertura da frente vai ser no dia 26 de abril, lá na CNA, às 19h30. Quem puder ir, vai ser uma honra e uma alegria muito grande estar na junto com a gente. CNA onde? Em Brasília? Confederação Nacional da Agricultura. Em Brasília mesmo? Em Brasília. Dia 26? Dia 26. É a Frente Parlamentar do leite. Em apoio ao produtor de leite. Isso é interessante, realmente é uma situação que precisa o produtor de leite, principalmente o pequeno produtor, precisa de muito apoio mesmo. Precisa. Ana Paula, vamos falar um pouquinho de economia? Porque você está lá no meio do turbilhão das coisas acontecendo, o arcabouço fiscal veio aí. O que você avaliou dessa proposta do governo federal para mudar a regra da âncora fiscal? Na verdade, o texto ainda não chegou na Câmara, né? Se discute, mas não chegou. Só o que foi publicado. Eu tenho trabalhado muito, eu tenho acompanhado muito as reuniões da reforma tributária. Tenho acompanhado todas, a 45, a 110, além da 45 e da 110 a gente tem a PEC 7, que é do príncipe Luiz Felipe Orleans de Bragança, e temos a do senador Orozimbo, que é a 46 do Senado Federal, que é o Simplifica Já. E pelo que eu tenho visto... Mas nessa primeira parte é a 45 e a 110, que é a que, com a base no consumo, exatamente. Que é o que vai. Mas a gente tem que estudar tudo. Claro. Você sabe por quê? Porque na 45, na 110, o que eu tenho percebido? Faça a reforma e regulamenta-se através de lei complementar. Ou seja, você vai... é como se eu estivesse te dando um cheque, né? Vamos fazer uma reforma aqui, eu te dou um cheque em branco, depois a gente regulamenta lá atrás, com lei complementar, que você consegue... Que é mais fácil. Então, acho que as coisas não podem ser assim. Se a gente tem uma reforma, ou se a gente tem um sistema tributário altamente complexo, como é no Brasil, a gente não pode sair de um que é complexo, ruim, mas que a gente conhece, e um que será também complexo e que a gente não conhece. Vai conhecer à medida que as coisas forem acontecendo. Eu acho que não pode ser assim. Você sabe, eu sou totalmente favorável às reformas. Eu acho que elas estão um pouquinho com as pautas invertidas. Eu acho que a gente deveria ter uma reforma administrativa para diminuir o custo da máquina. A gente deveria ter uma revisão do novo pacto federativo, para que a gente definisse qual é a função do governo federal, qual é a função do Estado, qual é a função do município. Por quê? Hoje, tudo que se arrecada, o pouco fica no município, bem pouquinho,
médiozinho no estado e a grande parte no governo federal. Mas acaba que o município é que faz todo o serviço, né? Então, os municípios não estão aguentando mais, né? Aí vai para a Câmara, para os deputados votarem no anseio de votar para fazer política, sem pensar nas consequências. Determinadas matérias são aprovadas, mas a gente esquece que a gente tem um orçamento que a gente está trabalhando esse ano, que foi votado no ano passado. Então, assim, como é que se aplica aquilo ali? É complicado. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade com a coisa pública. O arcabouço fiscal, o que eu espero? Eu espero que ele tenha fórmulas da gente fazer com que o país se desenvolva, né, cresça, que tenha menos impostos e diminua as receitas. Mas o texto ainda não chegou. Então, eu não tenho ainda como te dar a minha opinião, porque de ler, cada um fala uma coisa, é diferente do que está escrito ali definitivamente. Entendeu? Certo. Pois é, aí você falou da reforma tributária, era a minha próxima pergunta, já vamos aproveitar e emendar nela. Porque há uma preocupação das associações, das entidades de classe municipalistas, por exemplo, a Associação Mineira de Municípios, de como que vai ser isso, e você disse muito bem, no ponto de vista prático. Porque, ok, então é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O Estado vai arrecadar tudo e depois divide. E aí, como que vai ser essa parte para os municípios? Como que vai se dar isso? Não... Pois é, ninguém conseguiu explicar isso ainda, porque isso é o mais importante, por exemplo, né? Eles falam retirar o ISS dos municípios. Tá, porque vai juntar, né? O ISS com o ICMS. Como é que vai ser essa divisão? Como que vai ficar para um e para o outro? O município vai sobreviver do quê? É aqui que a vida acontece, Danilo. É aqui que a gente precisa de saúde, é aqui que a gente precisa de escola, é aqui que a gente tem buraco na rua, é aqui que a gente tem mato, né? Então é aqui que as pessoas vivem. A gente precisa ter recurso aqui para dar uma condição de vida melhor e qualidade de vida melhor para a população. Então eu não acho justo, eu sou municipalista, sempre te falei isso. Sim. Então eu vou olhar muito, observar muito essa questão, entendeu? Ainda tá, para mim ainda é meio... nebuloso. Turvo, né? Mas, bastante. Ana Paula, e sobre o Pacto Federativo, o que seria então uma alternativa? Porque isso também é uma alteração constitucional. O que seria então uma alternativa, no seu ponto de vista, com a experiência que você tem e essa defesa da bandeira municipalista, de como dividir isso melhor? Quem tem que ficar com o quê? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Na saúde, gente, é assim... a baixa complexidade e o preventivo é responsabilidade do município. Que é a atenção primária. Atenção primária, isso aí. A média complexidade do Estado e a alta complexidade é a União. Do governo federal. Só que todo mundo paga tudo. O Estado paga um pedaço de cá e de lá, o município paga dos dois. E aí? Vou te dar um exemplo, para as pessoas entenderem e até ficar mais fácil. As UAS, que elas têm a média complexidade e atenção primária, tá? E as UBS são atenção primária. Perfeito. Então, a gente paga um pedaço para o Estado, porque as UAS são recursos exclusivamente da Prefeitura de Uberlândia, do município de Uberlândia, que paga seus impostos aqui. Certo. O governo estadual, ele manda alguns recursos que não são suficientes, né? Da mesma forma que o governo federal, para fazer a média complexidade. O que é a média complexidade? Porque as pessoas reclamam, porque a saúde está ruim, a saúde é isso, mas a gente não define o que é baixa, o que é média. O que é média complexidade? Seriam as cirurgias eletivas? Algumas. Mas tanto que é complexo, né? Exatamente, é um assunto um tanto quanto complexo. Por exemplo, joelho, cirurgia de joelho, cirurgia de quadril, cardíaca, é alta complexidade. Ah, sim. Então, eu como leiga, como é que eu vou saber disso? Então, uma pessoa que está com problema de joelho, briga com a prefeitura, mas a responsabilidade não é da prefeitura. Entendi. A responsabilidade seria do governo federal, seria com a Universidade Federal. Então, a prefeitura de Uberlândia abriu o hospital municipal, que teve a participação dos 3 entes federados, Estado, União e município, né? E a gente faz, tanto é que a gente está fazendo cirurgia cardíaca, a gente abriu a cirurgia cardíaca, porque o HCUF não dava conta de fazer as nossas cirurgias como a gente precisava, com a demanda que a gente precisava. Equipamento novo. Compramos equipamento novo e etc e tal. E
fazemos a parte do Estado e fazemos a parte do município. Então, isso precisa ser melhor dividido. A segurança. Segurança é um dever do Estado, mas a gente vê aí a Polícia Civil tão carente. Né? Então, vamos discutir, vamos rediscutir. Vai passar para o município? Passa para o município, mas passa direito. E tem que ter dinheiro para fazer. E tem que ter dinheiro. Manda o dinheiro que a gente faz. A gente sabe fazer. Os prefeitos sabem fazer. Entendeu? Não é lá de cima para cá. Manda o recurso necessário que a gente arruma, a gente consegue organizar. Os prefeitos conseguem organizar e todos eles conhecem a sua cidade porque estão ali no dia a dia, estando com a população, e é mais fácil da população tomar conta. Né? Porque a população tem que tomar conta, sim. Claro. E não é tomar conta da questão politiqueira, não. É a questão séria de responsabilidade, de contribuir, de participar, sabe? Não é esse negócio, coisa participativa, de forma nenhuma. É ter responsabilidade com o seu cidadão, com a sua cidade. É eu saber que a minha liberdade, ela termina onde começa a sua, e a sua termina onde começa a minha. Né? A gente se respeitar. É isso que precisa realmente, de fato, acontecer com o Pacto Federativo. É definir. Saúde vai ficar com quem? Governo federal, estadual, municipal. Segurança, fica com quem? Educação, como é que será? O Estado agora quer repassar a educação para os municípios. Não é legal. Os municípios não têm condições. Entendeu? Então, como é que vai ser feito isso? Como é que é isso? Muitos municípios já fazem um pouco do ensino fundamental. Exatamente. Que é do Estado. Exatamente. Ana Paula, e aí você comentou da segurança pública, eu até me veio aqui à memória. Na campanha ainda do primeiro mandato do prefeito Adelmo, seu marido, ele tinha colocado no plano de governo dele a guarda municipal. Quando foi do primeiro para o segundo, ele tirou e falou, não, realmente, ele falou publicamente, realmente nós não vamos fazer a guarda municipal. Eu pensei que dava certo e não deu. Mais ou menos com essas palavras aqui, que já tem muito tempo. E aí o povo fica cobrando, Ana Paula, porque Uberaba é aqui pertinho e tem. Por que Uberlândia não consegue ter? Nós temos a CETRAN, que não deixa de ser uma equipe que cuida do trânsito. Nós temos os agentes patrimoniais que cuidam do patrimônio público. E a Polícia Militar, a de Minas Gerais, é a melhor do Brasil. A Polícia Militar está na rua, está fazendo esse serviço. Então, seriam 2 entes federados fazendo o mesmo serviço. Não precisa gastar dinheiro 2 vezes. Então, vamos fazer um convênio com a Polícia Militar para melhorar o que ela precisa? Isso. Entendeu? Vamos fazer um convênio para melhorar o que é armamento, é carro, é guarnição. É melhor você gastar o dinheiro aonde você existe do que você botar mais, acrescentar mais, porque atividade fim você não pode terceirizar. Atividade fim, ela tem que ser feita pelo órgão federado, né, que ou seja, o município, o Estado, a União. E para a gente é mais fácil a gente fazer o convênio com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para que eles façam o que não é obrigação nossa. Ana Paula, ainda para a gente concluir o assunto economia, rolou nesses últimos dias a possibilidade de suspender aquela isenção para compras em plataformas digitais como Shopee, AliExpress, compras de até $50 que era isento de pessoa física para pessoa física. O governo federal começou a movimentar porque ia tirar essa isenção. Você já tem uma opinião formada sobre isso? Eu acho absurdo. Porque é um governo que entra falando que vai trabalhar para as pessoas que mais necessitam. Né? E as pessoas estão comprando, principalmente em site chinês. E na rede, né? De uma forma que venha mais barato, você tem o produto na sua casa, rapidamente, entregue. De repente, você para com isso de uma hora para outra. Então, para eu me eleger, eu falei uma coisa e depois eu vou fazer outra. É por isso que o político cai em descrédito, entendeu? E é exatamente isso que a gente tem que mudar, Danilo. Entendeu? O que a gente fala em campanha, o que a gente prega, a nossa opinião, a gente tem que seguir, a gente tem que ser coerente com o que a gente fala e com o que a gente faz. Para a gente ter credibilidade e continuar seguindo em frente. Eu achei que você fosse me perguntar dos 100 dias do governo. Também. Agora, e aí? Qual balanço que você faz? Meu balanço é mais negativo do que positivo. Eu não via absolutamente nada positivo. A Câmara, até agora, ela está improdutiva. Nós estamos ainda improdutivos, não se tem projetos, não se sabe, a gente não está sabendo pauta, entendeu? Porque tem uma confusão, né,
entre uns e outros. Entre a Câmara e o Senado, mais precisamente. E o governo também, e é só briga, sabe? Tá brigando demais, Lula vamos parar de brigar. E Bolsonaro passou, a eleição acabou. A gente tem que trabalhar agora em prol do país, você entendeu? Eu não sou da bancada governista, de forma nenhuma, apesar do blocão ter sido constituído, meu líder sabe da minha posição. Eu ia te perguntar, você já vem preparado. Pois é, e aí, como é que vai ficar o Progressistas nessa situação? Não, partido está partido. Todo partido é um partido. E o Progressista sempre foi assim, no governo Dilma tinha uma ala que não era Dilma, outra ala. E continua dessa mesma forma. E assim, mas eu não farei uma oposição irresponsável. Eu não vou subir numa tribuna, agredir um ministro ou agredir alguém do governo simplesmente por fazer uma oposição para querer lacrar em rede social de forma alguma. Entendeu? Então eu vou o que for bom para o país, o que não for contra os meus princípios morais e cristãos, eu vou estar votando, sim, a favor do Brasil. Não é a favor do partido A, do partido B, do partido C. Vou estar votando a favor do Brasil, entendeu? E vou estar trabalhando dentro daquilo que é a minha convicção, que é o que eu penso, que eu quero realmente que aconteça para o nosso país. Eu quero um país que a gente não tenha corrupção, eu quero um país onde as pessoas sejam livres, educadas, cultas, a gente tem educação, entendeu? Acho que o Lula acabou errando demais com a questão do marco de saneamento, do regulatório de saneamento, foi um absurdo isso, as pessoas precisam disso, foi um erro muito grande, entendeu? Então, assim, a minha avaliação dos 100 dias ainda não é muito boa, não é muito boa. Mas, Ana Paula, dentro ainda dessa questão do blocão, que foi o assunto da política desses últimos tempos, né? Sobretudo depois também do racha entre o Senado e a Câmara, mas como é que ficou dentro da liderança do governo? Teve algum atrito seu e a liderança, ali o deputado Fufuca? De forma alguma. Meu líder é ótimo, ele respeita a opinião do partido, dos deputados. Meu presidente é fantástico também, meu ex-presidente, o Ciro Nogueira também. Não vão perseguir deputado nenhum, porque isso realmente acontece em determinados partidos, no nosso não vai acontecer. Entendeu? Então não tem possibilidade de você ser retalhada, não. E nem pleitear uma outra legenda? Não, sem chance. Eu nasci, eu fui fundadora do partido com a Delma, né? A gente teve durante o período eleitoral, acho que eu falei isso com você, mas meu coração não pedia para eu mudar de partido. Como ele não pede ainda até hoje, aquilo ali é como se o progressista ele fosse um filho que a gente vai gerindo aquilo ali até onde ele está hoje, sabe? E é fantástico, e é um partido onde o Delmo, ele tem uma respeitabilidade muito grande por ter sido líder durante 8 anos consecutivos, ser uma pessoa extremamente correta. Então, lá na liderança tem um painel, né, com as fotos dos ex-líderes, e todos chegam e falam assim, nossa, eu queria tanto beber dessa água do prefeito Adelmo para ser esse tanto tempo de líder, mas isso foi uma dedicação que ele teve muito grande com o que ele faz, que o Adelmo é assim, né? Ele dedica-se de corpo e alma àquilo que ele está fazendo naquele momento. Ana Paula, e com relação a emendas? Porque o deputado de primeiro mandato não tem emenda porque a lei, o orçamento é do ano anterior. Mas as emendas de bancada, algumas conseguem os partidos flexibilizarem. Tem alguma indicação de você ainda ter direito a alguma emenda de bancada para esse ano? Deixa eu te falar. Não. Nós perguntamos isso porque a gente tem o coordenador da bancada de Minas, que é o deputado Luiz Fernando Faria. Ele reuniu a bancada atual e a bancada passada e colocou isso dentro da reunião, essa possibilidade. Os deputados que saíram não aceitaram, então os deputados novatos não têm emendas esse ano. Mas no ano que vem a gente passa a ter. Mas em compensação, o que eu tenho? Meu líder, o Fufuca, ele libera alguns recursos dele pra gente, entendeu? O líder divide com os estreantes. O nosso líder tem dividido, por exemplo, as coisas que eu consegui para Uberlândia, que foi o asfalto, questão de saúde também, que eu já liberei, são recursos que meu líder
cedeu para os deputados novatos do partido. Entendi. Para o ano que vem, quando você já tiver as suas emendas reservadas, qual vai ser aquela prioridade assim, não, eu já estou olhando, eu vou colocar nisso? O que é que você já olhou? Danilo, eu quero colocar muito na saúde, eu sou apaixonada com a saúde, o tempo que eu fiquei na saúde, que eu aprendi a viver, a conhecer o SUS, eu virei uma eterna apaixonada pelo SUS. Eu acho que eu não contei ainda, né, porque eu não tive tempo, é tanta coisa, meu mandato está tão corrido, eu sou secretária da Frente Parlamentar do SUAS, que é Assistência Social. Uhum. Então, quero também estar atuando muito nessa área. Eu não sei se você sabe, eu tinha montado aqui na minha época de secretária o projeto das assistentes sociais nas UAS, que vai receber a população, ter do lado de dentro e do lado de fora para fazer a ponte, acompanhar e explicar das orientações. Então, é um projeto muito bonito. Sim. E que a gente precisa valorizar muito, sabe? Então, por causa delas, por conta desse projeto, eu me inscrevi na Frente Parlamentar das SUAS e entrei na frente, estou hoje como secretária dessa frente, pretendo trabalhar muito nessa área também. Então, assim, eu estou vendo as cidades, né? Você vai vendo e fala, nossa, aqui eu quero muito trabalhar. Não é eu definir, por exemplo, vou definir que Uberlândia precisa de computador. Não, Uberlândia não precisa de computador. Computador Uberlândia tem. Então, eu quero, prefeito, tem que conversar com o gestor, né? Que é quem está na ponta. É o gestor que vai me dizer, Ana Paula, eu preciso nessa área de saúde, eu preciso nessa área no agro, eu preciso na assistência social, eu preciso nas cidades, infraestrutura, mobilidade urbana. Então, eu tenho que ter esse retorno dos prefeitos e das lideranças que trabalharam comigo, né? Porque nem sempre na verdade, na minha campanha eu tive 2 prefeitos, mas estou recebendo apoio de muitos agora, pós eleições. Eram os 2 da campanha? Então. Odelmo e o prefeito de Caxambu, do sul de Minas, o Diogo Cury. Então, você precisa ampliar a região, né, Paula? Precisa ampliar. Mas tive muito apoio aqui de partidos, de vereadores, entendeu? E de futuros candidatos a prefeito que estão crescendo muito aí, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Olha lá, meu tempo está acabando, ó. Mas deixa eu te perguntar. Pois é, passou muito rápido, mas eu preciso te perguntar. O ano que vem tem eleição municipal, o prefeito Odelmo está no 2º mandato, não pode ser candidato, você também não pode porque é a esposa dele. Resultado, o grupo de vocês vai ter um candidato forte para disputar as eleições do ano que vem? Teremos sim um candidato forte. E já tem o nome? Nós não podemos errar, não. Ainda não temos o nome, ainda tem candidatos que estão pleiteando a vaga, pessoas que estão pleiteando a vagas, extremamente competente. A gente vai fazer uma pesquisa na hora e quem estiver na frente é o que vai representar o grupo. É um grupo forte, um grupo unido e Uberlândia não pode retroagir. Uberlândia não pode perder o que ela já avançou. Nós perdemos já 4 anos, entendeu? Para recuperar esses 4 anos e chegar onde a gente está, foi muito complicado e a gente tem que crescer mais. Uberlândia não pode parar, nós não temos espaço mais para parar. O mundo não nos permite errar mais. Tem que decidir o candidato, porque o relógio está correndo, né, Ana Paula? Mas todos estão em campanha. Ana Paula Junqueira Leão é deputada federal pelo Progressistas de Uberlândia. Deputada, muito obrigado pela sua presença, bom trabalho aí em Brasília e volte outras vezes, porque aqui, assunto tem demais que o tempo está correndo. Pois é, rápido. Passou e a gente nem viu, né, Danilo? Espero vocês lá no lançamento da frente, que é muito importante para o nosso país, para a nossa região. Hoje o Alto Paranaíba, Triângulo, é a maior bacia leiteira que a gente tem. Então é muito importante, se vocês puderem comparecer lá, leva meu convite ao Ari, ao Rogério, para poderem ir também. E a todos os produtores rurais, mais uma vez, muito obrigada de ter me chamado aqui e me dado essa oportunidade. Boa sorte lá para você. Obrigada.